Lucas 15. Sem olhar na Bíblia sua aí, você sabe do que se trata o capítulo 15 de Lucas? Não, sem olhar. Não é vale olhar, colar não é vale. Oi? Agora já foi, né? Agora todo mundo já olhou. Fala sobre três parábolas, né? Então vamos lá, vamos ler. 15, eu vou ler alguns versículos, eu vou estar lendo alguns e pulando outros, tá, gente? Só para a gente ganhar um tempinho aqui. O versículo 4, fala assim, ó, Lucas capítulo 15, versículo 4. Jesus falando, tá? Que homem dentre vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la. E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e os vizinhos e disse: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, ou vai estar dracma na sua aí, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la. E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Aí o versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passo fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então se levantou e foi-se para o pai. Quando ainda estava longe, viu o pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. Até aí. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor ministra no nosso coração neste momento, o coração da tua igreja. Fale com cada um de nós, Pai, sonda o nosso coração, em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado pela tua presença e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos sustenta pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu querido. Meu querido, do texto, né, todo aqui o capítulo 15 de Lucas, ele fala de algo incomum em todas essa história, nessas 3 histórias que nós lemos. É de algo que foi perdido. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já perdeu alguma coisa? Já perdeu? E o que você perdeu era de bastante valor para você, pouco valor? Ou, nossa, eu só perdi, preciso encontrar. Bastante valor? O Wilson está ali, já perdeu um negócio uma vez, hein, Wilson? Até hoje faz falta. O Wilson perdeu o dedo. Então faz falta, né? Então quando a gente perde alguma coisa que é de valor para a gente, então você sente aquela falta. E aqui, a história, ela está contando para nós, Jesus está falando, né, com os fariseus, com os mestres da lei aqui, e Jesus está fazendo uma comparação. E aqui eu sei que a história está falando que a ovelha perdida foi encontrada, fala do pecador perdido, fala da importância de você estar na dracma perdida, de procurar. Mas eu quero falar algo um pouquinho assim sobre um tema hoje, falar sobre encontra-me. Tá, você sabe o que é encontra-me? Sabe o que é encontra-me? Quando a gente fala assim, encontra-me, o que é? Alguém te encontrar. Quem está perdido? Sou eu, então encontra-me. Tempo atrás, né, você vê hoje ainda, mas tempo atrás eu via mais. Quando vai vender um carro, a pessoa coloca lá, vende-se, não é?
Está lá, vende-se. E eu já vi carro escrito, compra-me. Não sei se você já viu isso no carro. Eu achei até diferente na época, quando eu vi, falei assim, nossa, o carro está falando para ser comprado. Então é compra-me. Então é encontra-me. Ou o dono do carro, o carro está falando assim, eu não gosto mais desse dono aqui, alguém compra-me, por favor. Mas é o próprio dono que coloca, precisa fazer o marketing dele diferente, né? Faz um negócio diferente. Você olha assim, nossa, eu vou ver o que é aquilo ali. Então, se a gente perder alguma coisa, quando nós perdemos alguma coisa, a gente fica chateado. E as 3 situações aqui, você vê que os 3 personagens da história, eles estão aqui desesperados. E a história fala de 3 situações em comum que tem neles aqui. Ele fala de bens perdidos, que aí toda a história, ela fala, né, toda essa parábola, ela conta a história de algo que foi perdido, uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. Mas também, ela fala também que é incomum. Os 3 foram encontrados. A ovelha foi encontrada, a moeda foi encontrada e o filho foi encontrado, voltou para casa. O pai reencontrou com o filho novamente. Então fala de busca. Aqui está falando de uma busca. Eu estava pensando esse dia atrás, que é engraçado a gente não vê falar muito. Quando a gente está pregando, a gente vê a história, a gente, vindo aqui de trás para frente na história do filho, eu fiquei pensando assim, cadê a mãe desse rapaz? Você já pensou? Você já parou para você pensar na mãe? Você lê na história, se fosse fazer um filme, a mãe desse rapaz, porque está falando do pai, está falando dos 2 filhos. A mãe poderia ter morrido, mas tinha a mãe. Cadê a mãe desse rapaz? Cadê a mãe desse rapaz? Aonde que está a mãe dele? Você já parou, se você fosse fazer um filme, antes você ia colocar a mãe. Agora, você que é mãe, a gente vê a história falar assim, acontece dentro da igreja muito, né? Quem casa quer casa, e não mora perto da mãe e do pai, né? Se for do lado, vai falar que é sogra, né? Ou do outro lado, vai morar longe. Não é assim? É ou não é, gente? Não é assim? Então tá bom. Mas você tem filho, certo? Quem tem filho grande, maior já. Seu filho, né? É pequenininho. Você fica preocupado com ele, não fica? A Ingrid está grávida, né, Ingrid? Daqui uns dias, né? Está na barriga, está uma belezinha. Agora tem até aqueles vidinhos na internet que quer voltar para dentro da mãe, né? Não sei se vocês já viram. Vem a mãe deitada na cama, a moça quer entrar para dentro da mãe. Quero voltar, me socorre, quero voltar. Então a mãe, aqui, o filho é pequenininho, o pai preocupa com ele, certo? Aí o filho fica maior um pouquinho, está adolescente, vou dar um pulo assim. Os pais, né? Não a mãe, os pais preocupam com o filho ou não? Preocupa? Preocupa, Wilson? Então tá bom. E quando o filho seu já está maior, já cresceu, ele vai embora de casa, preocupa com você ou não? Preocupa ou não? Então preocupa ou não? Preocupa, Fred? Preocupa? O filho seu está lá, não sei para onde. Mas o filho preocupa. Eu já estou falando isso porque eu fico vendo os pais hoje, e os filhos que já foram em casa, eu saí de casa novo também, com 18 anos, minha mãe ficava preocupada. E eu fico vendo os pais hoje também, que tá nessa mesma situação, mas parece que não desprende da gente, não é assim? O filho seu está lá, trabalhando lá, e você está preocupado aqui. Eu falo assim muito, vejo o Iner do Wilson, um rapazinho descolado, estava aqui trabalhando, esse dia o Wilson estava falando que estava lá para São Paulo, trabalhando de motoboy lá em São Paulo. Eu falei, meu Deus do céu, o cara sai daqui, Itajubá, desse tamanhinho, vai para São Paulo, naquela loucura de trânsito, está lá trabalhando. Encontrei com ele esses dias, agora, semana que passou aí, passando perto das barraquinhas, eu vi o Iner lá, olhei assim, oi, Iner, eu sei o que está fazendo para cá? Estou de férias, mas de férias trabalhando. Ele falou, senão vai acabar, senão acaba, eu gasto o dinheiro das férias e eu trabalho para não precisar gastar. Então, gente, olha só para você ver, a preocupação que o pai tem, que os pais têm, se está pequeno, fica preocupado, dá trabalho, se está adolescente, é jovem, dá trabalho, se vai trabalhar fora, dá trabalho, e quando casa?
Falando aqui, eu estou mais no Wilson, tá mais aqui, que o Wilson está com o menino casa. Dá trabalho quando casa ou não, Wilson? Agora você está despreocupado, tranquilo. Preocupação, viu, Ingrid? Dá preocupação quando casa. Por quê? Porque se, não vou falar que está amarrado, né, se acontecer, mas se o casal briga lá, o que acontece? Eles vão para onde? Eles vão reclamar para quem? Mas não era para largar do pai, deixe seu homem, sua casa e se vira lá, não é assim? Mas vão reclamar para quem? Eles vão atrás dos pais. Então, perder não é nada bom, é? Perder é ruim. Então, a Bíblia aqui, ela mostra para a gente aqui, o que eu quero falar assim, da nossa busca de valores que nós temos dentro da nossa casa, que nós não podemos deixar se perder. A ovelha, esse rapaz, por exemplo, que na família, o Jesus está falando assim, ó, qual que é o homem que dentro de vocês, tendo 100 ovelhas, se perder uma, ele vai atrás daquela ovelha perdida. Aí eu fiquei pensando assim também, nossa, será que toda essa história que Jesus está contando, gente, não estou falando que é isso, tá? Eu sei que cada uma é uma história, mas eu fiquei pensando em poder fazer o meu filme. Eu fiquei pensando assim, será que aqui não é tudo uma família só? Sabe, como que pode ser? Não, eu fiquei pensando, assim, Jesus, será que isso aqui fosse tudo uma família só? Esse homem fosse um daqueles 2 filhos, daquele que saiu de casa. Essa mulher fosse a esposa daquele homem que o filho saiu de casa. Mas eu nunca tinha pensado nisso, mas se fosse? Mas a Bíblia não está falando que é. Mas e se fosse toda essa família? Herbert, mas como? Mas como? Talvez um pai que cuida da família, o pai que está falando, esse homem aqui poderia ter sido o pai ou o filho dele, perdeu aquela ovelha. E dentro da casa, você viu que tem família que faz as coisas tudo certinho? Tem família que é uma bagunça só. Mas tem família que segue um padrão, vai dar tudo certinho. Nessa família aqui, alguém dessa família já tinha perdido algo e foi atrás. E Jesus fala desse homem que estava aqui, só que está falando homem. Mas poderia ser um rapaz mais novo. Que ele saiu pelo pai para buscar aquela ovelha perdida, porque o pai orientou a buscar a ovelha perdida. Agora, por que vai atrás daquela ovelha perdida? O que aquela ovelha tem a se perder? Mas eu tenho 100 ovelhas, eu tenho 200. Era uma família de média para criar ovelha, 100 ovelhas. Mas ovelha, quantos litros de leite a ovelha poderia dar? Que ela dá, não sei, hoje 15 litros, 20 litros, não sei, 10 litros por dia de leite. E a lã daquela ovelha é o lucro da casa. Quando você vai dar o desconto, você diz, não, rapaz, não pode dar o desconto, isso aqui é o lucro. Talvez aquela ovelha poderia ser o lucro da família. Mas esse homem aqui, ele vai atrás. E ele não deixa ela se perder. E aquela ovelha, por ser o animal que está ali, ela estava com certeza desesperada. Agora, por que essa ovelha se perde? Você já parou para pensar? Porque só está falando, mas por que essa ovelha se perde? Será que ela era uma ovelha rebelde? Pode ser. Uma ovelha distraída? Será que a cerca lá, como que chama? Curral? O curral lá onde como ela ficava? Será que não havia uma brechinha ali? O pastor deu uma vacilada e aquela ovelha saiu para aquilo ali? A gente tem que pensar, você tem que falar de Jesus. Porque se a gente vai ler a história, nós vamos falar. Mas você tem que fazer o filme, você tem que viajar na história aqui para poder ver. Mas o que acontece daquela ovelha se perder? O que nós temos de valor em nossa vida que muitas vezes nós vacilamos, nós ficamos distraídos e acabamos perdendo. Deixa-se perder. Você pode imaginar você, o que é você analisar você, trazendo para nós agora, aplicando para a nossa vida agora, o que está em minha vida, o que eu tenho dentro da minha casa, que eu posso deixar se perder, porque eu estou distraído. Porque eu sou ovelha, mas o pastor pode estar falando, eu não estou ouvindo a voz do pastor, o supremo pastor,
Ele está falando, mas eu não estou obedecendo a sua voz. É para mim seguir aqui, eu estou seguindo para cá. E ele está falando, muitas vezes, fala através da palavra. Não é muitas vezes, né? Ele fala através da palavra. Mas eu não estou lendo a palavra. Eu não estou me relacionando com ele. E a Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do pastor. O que eu tenho? O que eu valorizo mais na minha vida? O meu relacionamento com a palavra? Ou relacionamento com outras coisas? Ou eu estou preocupado assim, nossa, tem um vãozinho ali. Será que eu estou olhando só aquele vãozinho ali? Será que não tem distrações que estão me chamando mais a minha atenção do que eu me relacionar com a palavra em aprender a ouvir a voz do pastor? Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, até achar, mas deixa aí agora. Versículo 8. Com a mulher tendo 10 moedas, aí você sabe da história, né? A gente fala muita dracma, mas era moeda. A mulher, quando ia casar, ou ela casada, quando ela ia casar, era pago para ela os dotes, né? Ela ia casar. A gente paga o dote hoje também do mesmo jeito, só que de forma diferente. Tem que comprar a geladeira, tem que comprar o fogão. Só mudou a forma, né? Mas tem que comprar lá, né? Você pode ganhar de um, ganhar de outro, mas você tem que comprar. Aí você compra uma casa, aí você compra aquele dote lá. É só a forma de ver, tá, gente? A gente fica pensando, nossa, dote, eu não ganho isso, não tem isso. Então você você compra, a mulher ganha o dote, né? Quando eles vão construir. E essa mulher aqui, ela tinha na coroa dela, né? Na tiara dela, ela tinha 10 moedas e uma se perdeu. Então isso aqui era o valor que a mulher tinha para o casamento. E aquilo ali falava quando ela saísse, vamos supor, para a rua na época dela, quando ela saía, com aquela coroa, ela sabia que ou ela era uma noiva, ou ela era uma mulher casada, que ela era a forma de identificar. Para nós hoje, para a nossa cultura aqui, tá? Brasil, a gente fala muito da aliança, não é? Você já saiu sem aliança? Quem já saiu sem aliança? Usa aliança e sai assim, não fica esquisito? O Fred está usando, Fred? Fala lá, Lu. Ah, Lu, salvei você, Lu. Quem já perdeu aliança? Já perdeu aliança? O pastor Sérgio, a Lu já perdeu. Foi tranquilo? Perdeu? Ficou de boa? Fica um negócio esquisito, não fica? Todo mundo que já perdeu já falou, não, tem que achar. Quase apanhou aí? Tem. É isso que acontecia com a mulher. Essa mulher, nessa época, ela poderia perder o casamento dela. Ela estava desprezando o marido, ela estava desprezando o noivo. Dava problema para ela. Então, é como se ficasse sem aliança. Esses dias atrás aqui, às vezes, quando eu vou dormir, eu tiro a aliança. A Valéria também tem costume nosso. Já tira a aliança, acorda outro dia, está inchada a mão, parece, fica apertada a aliança, então a gente tira a aliança. E um dia desse eu desci aqui. Aí esqueci de pôr a aliança, desci para o culto. Aí cheguei aqui na porta da igreja, estava conversando com o pessoal aqui na igreja, estava conversando com uma irmã na hora. Aí a Valéria chegou, né? Eu tinha vindo mais cedo para o culto, a Valéria veio depois e conversando, a Valéria fez assim com a aliança. A irmã olhou assim, você saiu sem aliança, Herbert. Não deixa, tá, Valéria? Eu não, esqueci da aliança. Aí nós explicamos, a Valéria falou, não, que tomou banho, dorme sem, tal, tinha dormido à tarde um pouquinho, tirei, aí desci, né? Arrumei depressa, desci. Aí ela pegou e falou, então assim, não deixa ele sem. Por quê? Por causa do valor que é a aliança. É lógico que tem gente que fala assim, não é aliança, tem que estar casado no coração. Aí as mulheres mais ciumentas vai falar, né? Mas é para mostrar para outra que você está casado, ou você está casada. Entendeu? Então, a gente sei tudo isso. Mas estou falando da importância que tem, o valor que tem, aquele sentimento, aquela sensação de que eu perdi alguma coisa. Está faltando algo. E essa mulher aqui, ela perdeu essa moeda dela. Não podia ser 9, tinha que ser as 10. As 9 não tinham o valor das 10. E a Bíblia, gente, olha como que é interessante o que a Bíblia fala. O versículo 8. Se perder uma,
não acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achar. Olha só para você ver. Ela está falando aqui assim, que ela acende a candeia. Hoje para nós é a lanterna. Hoje você pega no celular, você vai lanterna, você vai procurar. Mas na época dela, era candeia. Agora na candeia, nessa lamparina, nessa coisinha dela ali, tem duas coisas que é interessante estar ali. Para se acender, ela precisava do óleo e depois do fogo. Olha só para você ver. E ela, a Bíblia fala assim, que ela varre a casa toda. Ela varre a casa dela. Acho que ela varreu a casa de uma forma que nunca tinha varrido antes. Levantou, quando ela levantou o tapete, falei, levantou, olhou, falei, puxa, está suja aqui debaixo. Joguei aquela sujeira da semana passada aqui, não tirei ainda. E ela vai procurar, está aqui, ela varre a casa. E fala assim, e busca com persistência. Ela só não varreu, ela foi buscar, ela levantou o prato, ela levantou a caixa, ela levantou a cama, ela levantou o lençol, ela foi levantando tudo, com persistência. Agora, ela poderia estar com persistência, mas ainda não encontrar. Mas ela fala assim, essa persistência dela leva ela até achar. Para a nossa vida, para a gente achar, entender aquilo que está perdido na nossa vida, nós precisamos de muitas vezes da unção do Espírito Santo e da revelação do Espírito Santo em nossa vida para achar aquilo que realmente nós estamos perdidos. Agora, olha o que a Bíblia fala, que ela varreu a casa. Ela, diferente do homem das 100 ovelhas e do filho pródigo, ela perde algo que está dentro da casa dela. E o que acontece muitas vezes com a gente é que nós estamos perdendo algo de valor dentro da nossa própria casa. E nós não sabemos. Achamos que está tudo bem. Podemos achar que está tudo bem. Mas como que eu sei que vai estar tudo bem dentro da minha casa? A gente só pode saber, está tudo bem, do jeito que está bem. Mas se você for realmente varrer, se você for vasculhar, nós podemos encontrar coisas que nós não queríamos encontrar. E precisamos de um esclarecimento, precisamos da luz do Senhor para poder ver realmente que aquilo está fora do lugar. Só conseguimos dessa forma. E qual forma? E como que eu resolvo agora? E a Bíblia fala assim, que a unção quebra todo jugo. O óleo para acender a candeia dela e o fogo. Precisa do óleo e do fogo. Sem o óleo, sem a unção, que quebra o jugo, eu não consigo entender, eu não consigo chegar e falar para ele, me perdoa, eu não consigo falar para ele que eu te amo, eu não consigo falar para ele que eu preciso dele, eu não consigo, porque falta unção. E a unção é o que vai deixar lubrificado, a unção é o que vai unir as partes, não vai dar desgaste. É o que precisa, a unção. E agora o fogo vai trazer entendimento, o fogo vai trazer clareza. E muitas vezes nós estamos, porque o ano que se passou, o outro ano, pandemia, aí toda a conversa de ficar em casa, e quantas famílias que foram ficar em casa, e deu briga de ficar até com crente, até com o irmão dentro da igreja, não aguento mais ficar dentro de casa. Quantas pessoas que está ainda dentro da igreja, virou para 2021. E a pessoa pensa assim, vai virar 2021, vai ser benção. Não é um 2021 que vai ser benção. Eu preciso ter uma unção, eu preciso ter uma revelação que vai fazer eu ser benção. Aí o meu 2021, 2023, 2025, eu vou ser benção. Por quê? Porque eu tenho uma unção. Aí a pessoa está vindo 2020, 2021, e famílias já se acabaram para cá, estão machucados, jogaram sujeira debaixo do tapete e perdeu aquela moeda. Agora a dracma, aquela moeda. E o que você valoriza como essa dracma na sua casa? O que é que você tem de valor, que é uma dracma que você iria atrás, procurar
ela diligentemente, que você ia procurar ela com persistência, o que você tem? Qual que é a dracma da sua casa agora? Para nós pensarmos aqui. Eu já pensei em casa várias vezes. Qual que é a moeda que você tem dentro da sua casa que é o de maior valor para você? Dentro da sua família, o que é o de maior valor para você? Que você deixaria tudo. Vou deixar tudo aqui para poder encontrar aquilo que está perdido. E por que a dracma poderia perder? A mesma pergunta lá anterior. O que levaria uma dracma a ficar perdida? Essa dracma estava na coroa. Essa dracma estava na tiara dela. Estava como um colar. Se havia 10 moedas ali, como que se vai se perder? Se talvez estaria amarrado nessas correntinhas, né? Como que se perde uma dracma? Como que se perde uma moeda? Não era guardada no cofrinho, colocando aqui no cofrinho, lá tinha 10 moedas, ela perdeu ali no cofrinho, não. Ficava com ela. Era para mostrar o valor dela. O que nós temos? Qual é a dracma dentro da nossa casa agora? Qual é a dracma dentro da sua casa? Qual que é o valor dentro da sua casa? Dentro da minha casa? A minha moeda é o meu filho? A minha moeda é o meu casamento? A minha moeda é o meu marido, a minha esposa? A minha moeda é o que eu valorizava mesmo. O que é? O que é a moeda dentro da sua casa? Qual que é o valor que você dá? Nós estamos começando 2022, estamos aqui começando o ano, mas e agora? O que eu vou valorizar para que seja isso aqui? Qual que é a minha busca dentro da minha casa? O que eu vou priorizar esse ano agora dentro da minha casa? Qual que é o valor? É o meu relacionamento com a palavra de Deus. A minha vida de oração. Mas o meu relacionamento com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu amigo. Como que vai ser? E olha só para você, nos 3, quando eles encontram, e quando a encontra, a mulher, no caso, chama as amigas e vizinhas. Não chama só as amigas, chama amigas e vizinhas. E fala assim para ela, dizendo: vem alegrar comigo, eu achei. Agora, o que está perdido, que você pode chamar o seu amigo, chamar a sua vizinha, e falar assim: Herbert, o Wilson, marido, eu achei isso aqui, olha que isso aqui estava perdido dentro da minha casa. Eu encontrei. Ou, não tem nada perdido. A única moeda perdida na minha casa sou eu mesmo. Aí eu preciso ser encontrado. Eu estou dentro da minha casa, mas eu estou perdido no meu relacionamento com o meu filho, com o meu marido comigo. Só que ela vai atrás dos amigos, ela vai atrás dos vizinhos. Vem comigo, vem comemorar comigo. Vamos nos alegrar, vou fazer uma festa. A minha moeda aqui, ela estava perdida, agora eu encontrei ela. O que nós temos dentro? O que nós vamos valorizar mais esse ano agora? Primeiro lugar que precisa ter do nosso relacionamento, para que isso realmente tenha amor, para que isso realmente tenha vida. Está simples aqui. A candeia. Nós vamos ter que orar, pedir para o Espírito Santo revelar para nós, colocar amor no nosso coração, começar a entender outras coisas a mais e falar assim: Espírito Santo, põe a tua unção sobre minha vida. Não é mudar ele, não, o Espírito Santo. Agora começa a mudar eu. Eu já orei para o Espírito Santo mudar ele. Eu já orei para o Espírito Santo mudar minha esposa. Eu já orei para o Espírito Santo mudar o meu filho. Eu já orei. Então, Espírito Santo, agora, essa luz sua, do Senhor na minha vida agora, começa a mudar eu. Me encontra, então, o Espírito Santo agora e começa a mudar a minha vida agora, então, porque eu preciso agora ter uma mudança aqui. Eu só vou fazer isso com a unção e com a luz do Espírito Santo sobre a minha vida, senão não vai ter jeito. Eu já orei, já falei, estou cansado de orar. Tem gente que fala, mas eu já cansei de orar. Já escutou isso? Você nunca falou isso, né? Mas você já escutou. Mas por quê? Porque eu estou perdido agora.
esse algo de valor agora sou eu. E eu preciso ser encontrado. Versículo 11. Agora o versículo 11 fala do filho. Um filho que encontra com o pai, que eu falei no começo, a mãe, onde que está a mãe desse rapaz, a esposa dele junto ali, ela vendo, você viu que no começo eu falei assim, como que fica o nosso coração, fica aflito, se o filho está longe, está trabalhando fora, se o filho está em outro lugar, se o filho casou, como que ele está, se o filho viajou, como que ele estava. Tempo atrás, quando minha mãe era viva, quando eu ia sair, eu ia para um acampamento, eu ia viajar, fazer alguma coisa, eu com a Valéria, eu falei assim, ô mãe, eu estou em tal lugar. Eu avisava minha mãe. Eu não precisava avisar minha mãe, ou seja, eu estou casado, o problema é meu agora. Mas eu aviso meu pai. Seu pai, não vou estar em casa, se vier, eu não estou em casa. Se eu estiver no acampamento, igual que tem acampamento de carnaval, olha, eu estou no acampamento tal lugar, assim, 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 tem esse número de telefone, fora o meu, da Valéria, tem mais 5, 6 números de telefone para você poder encontrar quem está no acampamento, para você poder falar. Sem peso, sem nada, não pesa nada para mim. Tem gente que acha ruim quando eu falo. Mas, gente, para mim não pesa, tranquilo, eu aviso meu pai, aviso minha mãe, estou aqui em tal lugar. Está tudo bem, tudo certinho, liga, sem peso. Por quê? Porque esse rapaz, olha só para você ver. São 2 irmãos. 2 irmãos, belezinha, bonitinho, na família, está tudo certinho. Aí o mais novo, ele fala com o pai reparte a herança dele. E a herança, fala assim, o pai repartiu os bens entre os 2. Então, a Deuteronômio capítulo 21 mostra como que era repartida a herança. A herança do filho mais velho era o dobro da herança do mais novo. Então, o filho mais novo recebeu 1/3 da herança, o outro 2/3 da herança. Ele era o primeiro, ele recebia a porção dobrada da herança. E o outro, então, quando ele repartiu isso daqui, ele pega o dinheiro dele. E quando a gente está lendo aqui, dá a impressão assim, que o pai repartiu, aí fala assim, poucos dias depois, o filho mais novo foi embora. Juntou o que era dele e foi embora, foi gastar o dinheiro. Não é assim? É isso que está ali. Mas antes do filho ir embora, você já pensou o que ele conversou com o pai dele? Você já imaginou a conversa, como que era a conversa com o pai? O filho está saindo de casa, o filho está indo embora para outra cidade, mas o pai reparte porque teve que somar. Nossa, aqui eu tenho 100 ovelhas aqui, eu tenho 7 ou 8 camelos aqui, eu tenho essa parte da fazenda aqui, e o pai lá reparte herança. Então, para repartir herança é como se fosse hoje. Imagina hoje, é rapidinho para chegar a herança. Né? Tem tudo um processo, né? Saber quem que é o herdeiro, saber quem que vai, quem que não vai, tem tudo isso. E o pai aqui está conversando com o filho. Espera aí, filho, você quer ir embora? Tem tudo isso aqui para você? Não, olha, eu estou aqui imaginando o pai falando lá com ele, a história. Filho, você vai gastar o seu dinheiro, aqui está bem, está bom para você. Não, pai, eu quero ir embora. Aí o pai conversa um dia, o pai conversa o segundo dia, o pai insiste para o filho ficar dentro de casa. O pai não libera o filho, não, então vai embora, some de casa. Você está com 30 anos, nossa, e é assim que muitos pais fazem hoje. Está dentro de casa, não some, vai trabalhar, nossa, dá a linha na pipa, vai embora. Aqui o pai não, o filho está dentro de casa. É a cultura, tá, gente? A cultura é totalmente diferente. Aqui a gente quer mandar embora. Mas aqui o pai não, o pai está conversando com o filho. Aí o filho vai embora, pega tudo que tem. Poucos dias depois, versículo 13, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Mas aí passa tempo depois, que ele pega todo o seu dinheiro, ele pega todo o dinheiro dele, gastou tudo. Aí está trabalhando no lugar que não era para ele trabalhar, passando fome. Aí a Bíblia fala assim, caindo em si, versículo 17. Então caindo em si. Aí ele começa a refletir. Espera aí. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o meu pai, eu falei com o meu pai que não deveria ter falado, eu agi de uma forma que eu não deveria ter agido com o meu pai.
Eu saí de casa, deixei minha mãe triste, fiquei brigado com meu irmão. Com certeza o irmão também não queria que ele saísse. Mas aí no meio do caminho dessa história toda aqui, ele falou assim, eu vou levantar, vou lá para a casa do meu pai. E ele levantou e foi embora para a casa do pai. E ele planejou tudo. Vou falar para o meu pai que pô, eu para trabalhar de empregado para ele, pai, eu pequei, para mim lá naquele cantinho para mim tá bom. O filho faz isso. O filho tem esse encontro com o pai, mas por que ele volta para casa? Por que o filho sai de casa? Por que esse filho vai embora? O que leva o filho a ir embora de casa? Eu não estou bem com meu pai. Eu quero viver independente, não é assim? É que a gente ouve os filhos falar, quero viver independente. Não é que tem que morar tudo junto com a gente. Mas aquele momento, daquela saída, o filho começa a avaliar, eu vejo, eu fiz isso com meus pais. Eu quero chegar tarde em casa, sem prestar conta para o meu pai, para minha mãe. Aí depois você amadurece e vê, nossa, tudo bobeirada. Tive que ficar quietinho dentro de casa, estava bem. Meu pai era tranquilo, minha mãe era tranquila, não brigava com eles. Tem família que briga, nós estava tudo certinho. Mas o filho vai, agora, olha só para você ver. O filho vai embora. O filho volta para a casa do pai. Quando o filho está voltando para a casa do pai, o pai está esperando ele. O pai não esperou ele aquele dia, o pai sempre estava esperando. É quando a gente viaja. A gente que é pai, o filho saiu, a gente que é filho, eu vejo isso hoje, a gente fica naquela expectativa, o meu filho vai vir. É feriado, meu filho vai vir. Meu filho vai vir. E você fica aquele negócio. E muitos filhos não se importam com isso, mas esse filho aqui se importava. Porque ele entendeu que ele quebrou um princípio lá atrás. Pecou contra o céu, né, pecou contra Deus, e desonrou o pai dele. Agora, por que sair de casa? Por que voltar para casa? O que leva ele a voltar para casa? Agora tem um detalhe lá em cima. Quando o pai vai repartir. Era o relacionamento com o pai. O relacionamento dele com o pai. O pai provavelmente, eu fico pensando assim, falou assim, filho, você está indo embora. Você está indo embora. Pai, eu vou mesmo, não adianta, eu vou mesmo, eu quero ir. Aí o pai sai e fala aquela palavra, né? As portas estão abertas para você. Porque na história aqui não tem como você entrar em detalhe. Mas se você começar a viajar, tá lendo, meditando na palavra, você vai pensar, mas como que aconteceu? Como que foi essa volta, será? E o filho começa a pensar, eu vou voltar, porque o meu pai falou comigo que eu poderia voltar para lá. O pai falou, então eu vou voltar. Eu vou falar para ele que eu vou trabalhar de empregado para ele. Mas o filho volta para lá. Mas como que esse pai poderia ser? Eu sei que a Bíblia fala que esse pai abraçou o filho, deu o anel para ele, deu a sandália para ele. Mas como que era esse relacionamento será com o filho? Herbert, por que você está falando isso? Porque teve o outro filho que ficou em casa. Aí eu lendo, eu fiquei pensando, falei assim, nossa, o filho mais novo chega em casa. O filho mais novo chega em casa, todo arrebentado. O pai chama todo mundo e prepara uma festa. Mas o filho mais velho estava lá no campo trabalhando. E quando ele chega em casa, eles começam a chegar, começa a música a tocar, o som tocando, a festa acontecendo. Ninguém foi chamar esse rapaz lá na festa. Eu fiquei pensando na situação de Davi. Davi, a festa comendo solto na casa dele, os irmãos para ser rei, o profeta na casa dele, e o Davizinho lá no campo, pastando lá com as ovelhas, lá cuidando das ovelhas no pasto. E ninguém vai chamar ele para a festa quando, de repente, o irmão dele vai lá, chama ele, aí Davi vem e a festa acontecendo. Mas eu fiquei pensando assim, por que esse rapaz não foi chamado, o pai não mandou chamar? Como que era o relacionamento desse rapaz com o pai, ou o relacionamento do pai com ele, apesar do pai amar os dois? Como que era esse relacionamento? E agora é o nosso relacionamento com nossos pais.
O nosso relacionamento com nossos irmãos, como que está isso hoje? Como que nós vamos entrar no ano com o nosso relacionamento com pessoas aqui perto de nós, como que nós vamos entrar? Será que conseguimos nos relacionar? Será que conseguimos abrir o nosso coração para outra pessoa? Será que nós vamos conseguir abrir o nosso coração? Nós vamos conseguir orar pelos outros, como a Bíblia fala? Orar um pelos outros, confessar os nossos pecados, falar, abrir o nosso coração para outra pessoa? Será que eu consigo fazer isso hoje? Será que você consegue dentro da sua casa? Nós estamos falando só da família. Aqui está envolvido só a família. Esse menino aqui, esse outro, chega lá, pai, o que está acontecendo? Aí o pai fala para ele assim, ó, filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Você pode matar o animal que você quiser, para você fazer a festa, para os seus amigos a hora que você quiser. Mas o menino nunca tinha feito. Será que o pai tinha falado para ele que ele podia? Será que a gente pode falar para o filho, realmente chegar assim, olhar para o filho e falar assim, eu sei que você me ama. Eu sei. Mas não é gostoso ouvir falar que você me ama? Não é gostoso? Eu sei que a Marilda me ama, eu sei. Eu sei. Mas se eu só saber, é legal. Mas se ela chegar e falar para mim assim hoje, vou falar para ela, mandar um áudio para mim, chegar, olhar no meu olho e falar para mim assim, Herbert, eu te amo. Tem diferença ou não? Ou é tudo a mesma coisa? Eu sei que o Wilson me ama, mas se ele nunca me falar que me ama. Eu sei que o meu marido me ama, minha esposa me ama, mas se eu nunca falar para ela que eu amo ela, eu já falei quando eu casei, faz 30 anos atrás. Eu já falei. Tá bom, já falei, ela sabe que eu amo. Mas não é falar, igual a gente fala assim, Lucimar, eu te amo, por interesse, não é por isso. Sabe por quê? Que o filho aqui, ele chega no pai, ele pega no pai assim, ele fala assim, ó, eu sou esse filho, o Wilson é o pai ali. Quando ele vai conversar, ele vai olhar bem no olho. E sabe o que falta para nós muitas vezes? A olhada no olho. Sabe aquela olhada que você olha assim, que Pedro deu com Jesus, aquela olhada que penetra a si mesmo e fala assim, puxa vida, ele me ama. Porque às vezes a gente esconde falar que ama. Porque o pai poderia falar para o filho, vem cá, o seu irmão foi embora. Eu sei que Jesus está fazendo uma comparação com tudo aqui, mas eu quero trazer uma aplicação para a nossa vida aqui. O seu irmão foi embora, mas eu quero dizer para você assim, será que o pai não ficou pensando por que ele foi embora? Se o seu filho sair de casa brigado com você, ou sair bem com você, você não fica pensando, por que ele vai embora? Está bem aqui. Ele está bem aqui, está tudo certo aqui. Não, eu só vou pensar assim, não, Herbert está indo embora, porque ele vai trabalhar, ele vai ganhar bem lá, ele vai ganhar 3 vezes mais lá. Tá, eu sei disso. Mas não estou falando dentro desse contexto assim, não. Estou falando dentro do contexto de relacionamento. Sabe o que falta para nós muitas vezes? Intimidade. Sabe o que falta para a gente? Confiança. Olhar para ele e falar assim, eu confio nele. Eu confio nela. Eu posso confiar no Frederico, eu posso confiar. Eu posso abrir o meu coração para o João. O João pode abrir o coração para mim. Mas eu não vou falar, porque eu vou falar para ele, né? Falo para ele, falo para o outro, falo para o outro, falo para o outro, vai falar para o outro. Porque muitas vezes falta confiança. O nosso relacionamento muitas vezes está quebrado. E quando esse rapaz volta, ele volta e fala assim, ó, esse teu filho. Esse teu filho. Ele não fala o meu irmão. É o meu irmão. O meu relacionamento precisa ser, não é com o presbítero Wilson. É com o meu irmão Wilson. É o meu irmão. É o meu irmão João. Esse relacionamento, essa intimidade que nós precisamos aprender a ter, o que ele está falando aqui. Não é você dar simplesmente a roupa nova, não é você dar o anel novo, não é você dar a sandália nova para ele para calçar, não é os bens materiais que vai satisfazer a nossa vida. Mas às vezes, para a gente terminar aqui, mas às vezes nisso tudo aqui, nas 3
parábola que Jesus conta, essas 3 histórias, a gente tem algo mais em comum nessas 3 histórias. É o que falta muitas vezes para nós. Poder nos relacionar como pessoa. Nos relacionar realmente Jesus, nós começarmos a aparecer com Cristo. E isso não é só eu vir orar, eu vou orar no monte sexta-feira, eu vou orar sexta-feira aqui, eu vou orar segunda-feira aqui, eu vou orar terça-feira, eu vou orar de segunda a sexta-feira aqui. E fazer, não é isso. Não é isso. Está algo além disso. Está algo muito além disso daí. Nós vamos precisar da unção do Espírito Santo, vamos precisar da luz, da revelação do Senhor, mas tem algo diferente nessa toda essa história. Quer saber o que é? Algo bem simples. Está aqui na história, bem simples. É simplesmente uma palavra que chama toque. Ser tocado. Ser abraçado. Ter um carinho com a pessoa. Ter um carinho dentro da família. Poder abraçar. Falar assim, nossa, eu vou abraçar. Mas não é abraçar. Não é? Se for o casal, aquele abraço de esquentar, abraçar. Um abraço significativo, um abraço que faz causar algo, que faz assim, nossa, que abraço. Eu brinco com a pastora Sônia aqui, eu abraço ela, que eu levanto ela aqui assim, até estrala a coluna dela, assim, nossa, ela assim, vai quebrar a minha coluna, pastor Sérgio. Se eu pego o velhinho lá, esse dia eu abracei o velhinho lá, esses dias, né? Esses dias faz tempo, né? Eu abracei, quase arranquei a costela dele fora do lugar. Eu falei, abraçar com gosto, pastor. Ele ficou lá, vai quebrar minha costela. Mas ele era mais novinho, ele estava mais fortinho. Agora não pode ser assim não, agora tem que ser devagarzinho. Mas, meu querido, sabe o que tem aqui? O toque. Herbert, por que o toque? A ovelha estava perdida. O pastor vai lá, pega ela, abraça e põe aqui. Ela é tocada. Ela sente ele. A dracma perdida, a mulher pega ela. Pega ela. Eu achei ela. Pega ela. E agora? Será que não está quebrada? Será que não está trincada? Vai polir ela novamente, tocada. O filho que estava perdido, ele foi tocado, ele foi abraçado pelo pai. Ele tomou um banho, ele abraçou o pai. E depois a Bíblia não fala mais do outro irmão dele. Mas fala que a Bíblia mostra que ele estava ali. Mas o pai aproveita com certeza toda a oportunidade, consegue convencer o filho que estava revoltado, e o filho com certeza entra na festa. Porque o pai não ia deixar ele lá perdido. Se perder mais um. Porque o pai refletiu. Então agora, para a nossa vida, agora é tempo da gente refletir. Falar assim, como que eu estou no meu relacionamento? Primeiro lugar, dentro da minha casa, como que eu estou? Herbert, como que eu estou no meu relacionamento? Como que eu estou, como que a esposa está com o relacionamento com o marido? Do relacionamento com o filho. Como que está isso agora? Para você pensar. O que você vai valorizar agora? O que é de valor para você? O que é de valor para mim? O que eu valorizo? São coisas materiais? São o que eu fazer aqui? Eu ter meu nome aqui para ficar meu nome na terra? Ou não ter meu nome no lugar mesmo, mas eu ter meu nome lá na minha família? Para você agora, para nós aqui. Qual foi o último abraço que você deu? Nesses últimos 6 meses passados. Qual foi o último olhar que eu dei no olho da minha esposa ou do meu marido? O último olhar, fiquei de frente com ela e pude falar para ela assim, eu te amo. Ou ela comigo, ou eu com meu filho, ou eu reuni meu filho, final de ano. Foi o final de ano, Herbert. Não, mas não estou falando de agora, não. Não estou falando agora. Dia 31 para o dia 1º, abracei minha família aqui. Orei com eles. Não. Os 2 meses para trás, esse aqui não conta. Esse aqui a gente fica emocionado, a gente abraça. A gente chora. É um mês passado, um mês retrasado.
daqui 1 mês, daqui 2 meses. Como que eu vou fazer agora? Eu consigo? Como que eu estou? O último abraço, o último toque, o último aperto de mão. Como que é isso? Como que vai ser isso agora? É o que ele fez aqui. O pai abraçou. A mulher encontrou a moeda. E o outro encontrou a ovelha. 3 coisas em comum: o toque, o abraço, o sentimento, você sentir estar junto ali. E a Bíblia fala, Salmo 133, o que ele fala? Os irmãos vivem em união? União? Não, união. É como óleo derramado sobre... Por que isso? Porque a Bíblia fala assim, gente, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. E Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos depender de Jesus. Agora, dentro da nossa casa, que nós possamos refletir e saber assim, vai ser muito melhor quando eu puder realmente olhar no olho da minha esposa, poder olhar no olho do meu marido, poder olhar no olho do meu filho, começando lá dentro da minha casa. Quando eu encontrar isso dentro da minha casa, eu vou chamar o meu amigo, eu vou abraçar meu amigo, eu vou abraçar o meu vizinho, vou abraçar aqueles que estão perto de mim. E vou poder realmente falar assim, eu te amo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Meu querido, nós vamos embora para a nossa casa. E que... Meu querido, a gente vai orar. Aí tem um pedido de oração aqui, tá? Amigo do irmão Rubens, está hospitalizado, sofreu AVC. E lembrando também que domingo nós temos culto de Santa Ceia. Culto 9h30 da manhã, 5 da tarde e 7 horas da noite. Santa Ceia. Lembrando de trazer a cesta do amor também. Amém? Vamos estar orando? E que você realmente fale assim, encontra-me. Encontra-me. Que é essa busca dessas pessoas que foram atrás para encontrar, que possa você falar assim, Espírito Santo, eu estou aqui, encontra-me para um relacionamento mais íntimo com o Senhor, para um relacionamento mais íntimo com a minha família, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com meus amigos, com os meus vizinhos, com aqueles que estão próximos de mim, porque a igreja aqui para nós também é como uma família, amém? A igreja é como uma família, que eu posso olhar para ele, para ela, para ele, e se tiver que falar assim, me perdoa. Se eu tiver que falar para ele assim, que eu amo a sua vida, que realmente o nosso coração se disponha a orar, a pedir, a falar. Fala assim, Jesus, vem. Muitas vezes nós estamos querendo um milagre. Que o milagre aconteça de uma forma, mas muitas vezes o milagre precisa ser esse aqui. O milagre da ovelha que foi perdida, ela foi encontrada. O milagre da moeda que foi perdida, eu encontrei ela. O milagre do filho sobre o relacionamento. O milagre do toque, o milagre do abraço. Muitas vezes eu tenho medo de abraçar. Muitas vezes eu fico preocupado em abraçar. Herbert, você está falando, mas tem Covid agora. Mas eu não estou falando do Covid. Eu estou falando lá dentro da sua casa. Aqui é lógico, você sabe que vai ter que ter os cuidados, tudo. Mas eu não estou falando isso. Às vezes você não precisa abraçar, mas você pode olhar no olho. E falar assim, nossa, eu te amo, irmã. Eu te amo, meu irmão. Você mora aqui, ó, você está aqui, ó. É nós, fala assim, é nós aqui dentro. É falar, realmente, você mora no meu coração, igual o pessoal brinca, mas não paga aluguel. Mas que realmente eu possa ser sincero nisso daí. Como que eu vou ser, Espírito Santo, o teu olho sobre a minha cabeça? Espírito Santo, o teu olho sobre a minha casa, sobre o meu marido, sobre a minha boca, sobre os meus olhos, sobre o meu ouvido, sobre as minhas mãos, sobre o meu falar. Espírito Santo, sonda o nosso coração que está aqui nesta noite, o coração da tua igreja, aqueles que estão em casa. Pai, que famílias que precisam ser restauradas, maridos que precisam ser restaurados, esposa que precisa ser restaurada, filhos que precisam ser restaurados. Pai, em nome de Jesus, aquele abraço que está faltando,
Ó Pai, aquele olhar que está faltando, aquela palavra que eu te amo que está faltando, Jesus. Aquele toque, Pai, que está faltando. Pai, em nome de Jesus. Pai, traga, Senhor, na nossa mente a glória. Clareia, Senhor, clareia. A unção do Senhor sobre nossas vidas. A unção que quebra o jugo. A unção que quebra o jugo, Jesus. O ano está começando, Senhor. Que possamos ser pessoas realmente diferentes. Pessoas que o amor possa estar em nossa vida. O amor possa estar nos nossos olhos, Senhor. O amor possa estar nos nossos lábios. Pai, dentro da nossa casa, no quarto, na cozinha, no banheiro, na sala, no quintal. Em nome de Jesus, Pai. Aonde está meu filho? Aonde está minha filha? Aonde está o meu marido agora? Aonde está a minha esposa agora? Aonde está o meu amigo, aquele meu amigo? Aonde está aquele meu vizinho, minha vizinha? Pai, em nome de Jesus, que algo sobre a nossa vida, uma unção, um renovo sobre a nossa vida, Jesus, quebre todo o jugo, Pai, eu julgo os nossos sentimentos errados, a falta de perdão, a falta de carinho, a falta de relacionamento. A unção do Senhor, Pai, que quebra todo o jugo. A unção, Pai, do Senhor que quebra todo o jugo. Um renovo sobre nossas vidas, Pai, o amor, como diz a Tua palavra, o amor do Senhor, o amor sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa casa. Aviva, Senhor, a Tua obra, aviva, Senhor, aviva o nosso coração, aviva a nossa mente. Que possamos abraçar, Pai, um ao outro, que possamos tocar, que possamos orar um pelo outro, que possamos, Pai, dizer que nós amamos um ao outro, Pai, em nome de Jesus. Um amor verdadeiro, Jesus. Que nós possamos ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, e o Senhor possa abrir os nossos olhos, trazer clareza, trazer entendimento, trazer revelação da Tua palavra, Senhor. Sobre a nossa vida, sonda, Pai, os nossos pensamentos, resistência na nossa mente, bloqueio na nossa mente, Jesus, fortaleza na nossa mente, coisas que bloqueiam, Pai, que impede, Pai, de poder falar para uma pessoa que amo ela, aquilo que impede, Pai, traumas, Pai, na nossa vida, em nome de Jesus, por algo que aconteceu, que aconteceu passado, Pai, que nós trazemos, Pai, em nome de Jesus, som do nosso coração, Jesus. O coração da Tua igreja, nós possamos crescer na graça do Senhor, que a igreja possa crescer na graça do Senhor, aqueles que estão em casa possam crescer na graça do Senhor, possa receber da presença do Senhor, possa receber da paz do Senhor, saber que é tudo para o Senhor, tudo volta para o Senhor, Pai, na nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por este momento aqui, pela Tua palavra, que o Senhor nos ensina, nos envolva, Senhor, na Tua graça, que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor nos envolva, e quando chegarmos na nossa casa, Pai, cada um aonde for entrar, Deus, que seja os ambientes seja cheio da Tua presença, por causa da graça do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, glória a Deus. Meu querido, que Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Lembrando a ceia domingo, e está orando pelo irmão Rubens, amigo do irmão Rubens, que Deus abençoe lá, que sofreu um AVC.